Olá, bom dia a todos. Hoje eu quero contar três breves experiências muito interessantes. A primeira aconteceu quando, em certa ocasião, um irmão chamado Eric Kapner, um missionário que morava em Betel, ele foi convidado para fazer o discurso da celebração da morte de Cristo, aqui na década de 80, na congregação que eu pertenço até hoje. Então, o Cattener chegou por volta de umas 2, 3 horas na casa do irmão que era o presidente na época, o irmão Chiquinho, e ficou ali até na hora do discurso. Mas à tardezinha o Cattener comentou algo interessante com o Chico. Falou o seguinte: olha, Chiquinho, você deixe um prato com pães e um copo separados, um copo de vinho separados, para que não aconteça o que aconteceu comigo lá no Rio de Janeiro. Aí ele contou que em certa ocasião ele foi fazer o discurso da comemoração, né, da celebração da morte de Cristo, numa congregação no Rio, e do lado da congregação, do Salão do Reino, tinha uma igreja evangélica. E como a celebração da morte de Cristo naquele ano caiu na chamada Sexta-feira Santa, que as pessoas comemoram a morte de Jesus no mundo todo, aquela igreja evangélica estava comemorando a Santa Ceia naquela noite. Então vejam que interessante, o Salão do Reino lotado, né, os irmãos e convidados para celebrar a morte de Cristo, e do lado uma igreja evangélica celebrando a Santa Ceia. Só que houve um desentendimento ali entre os pastores daquela igreja, e o que aconteceu? Todo mundo saiu da igreja e vieram para onde? Vieram para o Salão do Reino, porque sabiam que ali também estava sendo celebrada a morte de Cristo. Então imagina a situação, né? Salão já lotado e agora um grande número de evangélicos também foram até o salão e ficaram ali, ouvindo o discurso do irmão Cattener. Quando chegou na hora de passar o pão e o vinho, não precisa nem falar o que aconteceu, né? Todos os evangélicos que estavam ali comeram, acabaram com o pão e acabaram com o vinho. E acontece que o irmão Cattener, ele participava dos emblemas. Ele comia tanto do pão como bebia do vinho, né? Então tiveram que parar ali a celebração e os irmãos saíram, né, procurando pão sem fermento ali nas padarias, né, vinho sem aditivos, e aí a coisa complicou, né, porque por ser Sexta-feira Santa, né, essa data que comemora, as padarias estavam fechadas. Aí até que um ponto distante lá do Salão do Reino encontraram uma padaria que vendia lá um pão sem fermento, que também tinha vinho sem aditivos, né? Parece que uma padaria que vendia pão sírio, uma coisa assim. E aí trouxeram lá para que o Cattener pudesse participar, né? Pelo menos ele comer do pão e beber do vinho. Então imagine o horário que terminou essa reunião, né? E aí o Cattener, já escaldado com essa experiência, eles, em todo local que ia fazer o discurso da celebração, ele pedia para que deixasse separado ali um prato com pães, né, ali num canto, e o vinho, para que se houvesse um imprevisto, como aconteceu lá no Rio de Janeiro, ele pudesse participar. Então essa foi uma experiência realmente interessante, né? Uma outra experiência, essa aí já uma experiência triste, aconteceu aqui em Sorocaba. Em certa ocasião, o irmão estava pregando e bateu numa certa casa, uma senhora veio atender, e aí essa senhora disse o seguinte para esse irmão: olha, esses tempos atrás bateu aqui na minha casa um casal, ele um senhor de cor branca, a senhora, né, uma senhora negra, provavelmente, né, ou com certeza era sua esposa, e era um casalzinho bem idoso, bem idoso. Aí o irmão que estava falou assim: ah, sim, é o nosso irmão Floriano e nossa querida irmã Lourdes. Sim, sim, são um casal muito querido por nós. Dessa senhora falou: pois é, esse casal, alguns dias atrás, bateram aqui na minha casa e o meu esposo saiu para atender e meu esposo foi muito rude com eles, foi muito agressivo, muito mal educado e chegou a ser até, olha, chegou até a ofender o casalzinho. E eles calmamente, né, não retrucaram,
e saíram, foram bater em outras casas. Acontece que quando meu esposo entrou, eu estava aqui na sala, ouvindo tudo, eu pedi para que ele sentasse no sofá e passei um sermão nele. Falei, como é que pode você, um homem educado, tratar um casal de idosos que servem de avós, poderiam ser seus avós, e você tratar dessa forma, um casal que veio trazer uma mensagem da Bíblia. Então eu falei, olha, falei muito, muito brava com ele. E aí, como dizem, né, caiu a ficha. E ele ficou tão arrependido, mas tão arrependido, que ele falava, puxa, mas como é que eu pude fazer uma coisa dessa? Realmente, o casal veio trazer uma mensagem da Bíblia, um casal idoso. Puxa, como é que eu fiz isso? Meu Deus! E ele ficou desesperado. E aí o que ele fez? Ele saiu procurando o casal para pedir perdão. Ele queria pedir perdão para o casal. Mas ele ficou, acho que quase uma hora procurando o casal aqui no quarteirão e outros quarteirões aí e não conseguiu encontrar o casal. Provavelmente eles entraram em alguma casa e ele não. Então meu marido passou a tarde toda nervoso. E toda hora falava, meu Deus, como é que eu fui fazer isso com aquele casal? Eu preciso pedir perdão para eles. Bom, nós nos deitamos e meu marido sempre falando, né, que ele não se conformava da maneira como ele tem agido com aquele casal de idosos. E aí nós dormimos e de madrugada meu marido acordou com fortes dores no peito. Estava infartando. E infelizmente, alguns minutos depois ele faleceu. Mas até o momento que nós estávamos acordados, ele estava falando sobre aquele incidente que havia ocorrido aqui de manhã e desesperado querendo pedir perdão para aquele casal. Aí ela disse para aquele irmão, né? Falou, olha, se o senhor conhece esse casal, como o senhor falou que conhece, então por favor, fale para eles que meu marido morreu querendo pedir perdão a eles, que eles perdoem meu esposo. Então, olha que situação, né? Olha que situação. Uma situação realmente muito triste, onde uma pessoa, né, se arrependeu de uma forma tão genuína, né? Se arrependeu amargamente e no fim, sei lá, tudo indica que até infartou em função de ficar tão abalado emocionalmente por ter falado palavras impensadas num momento que ele talvez estivesse muito nervoso, né? Bem, a terceira experiência já é mais engraçada, né? Ou já é engraçada. Na década de 80, um irmão nordestino, vindo de São Paulo, ele frequentou a minha congregação aqui por sei lá, acho que um ano e pouco. E em certa ocasião eu estava no campo com esse irmão nordestino e ele começou a contar algumas experiências que ele tinha vivido lá em São Paulo. E aí ele contou uma que eu quero compartilhar com os irmãos. Que certa vez ele estava trabalhando no campo, um irmão muito calmo, um irmão assim desses que não se abala com nada. Bem assim, tranquilo. E bateram numa casa e um senhor saiu bravo. Saiu bravo e já falou, né? Vocês querem levar bala? Querem levar bala? E o irmão Manuel já ficou esperto, né? Falou, opa, o homem tá bravo, né? Mas aquele irmão que estava do lado dele, aquele irmão bem tranquilo, nem se abalou, né? Parece que nem era com ele o assunto. E chegou até aquele senhor e começou a dar um testemunho para o homem. E o homem nervoso, né? O homem nervoso. Até que no momento o homem falou assim para esse irmão. E o irmão ali, né? Olhando para a Bíblia, procurando conversar com o homem ali, né, agitado, né? O homem falou para o irmão, você quer levar bala, rapaz? E o irmão calmamente, olha, se for de hortelã, eu aceito uma para refrescar, né? Bem, o homem ficou tão surpreso com a reação do irmão, né? Porque o irmão nem ligou. Você quer levar bala, rapaz? Se for de hortelã, eu aceito uma. Bem, o homem no fim acabou sorrindo e no fim ouviu o que o irmão tinha a dizer e acabou pedindo desculpas, né? Então vejam, né? Que situação inusitada, né? Mas isso realmente aconteceu, segundo o que esse nosso irmão Manuel comentou comigo naquela manhã. Então essas são três experiências que eu queria compartilhar com os irmãos essa manhã.
e que Jeová continue nos abençoando e nos protegendo. Um bom dia a todos.